Oi, quinto ano, como vão todos? Vocês estão bem? Como é que estão em casa? Tudo ok? Então, precisamos retomar nossos estudos, certo? Então, nós vamos retomar, vamos fazer uma pequena revisão na disciplina de Geografia. Eu coloquei uma revisão mais voltada para as divisões regionais do Brasil, que nesses próximos bimestres nós vamos estudar sobre todas as regiões brasileiras. Então é importante a gente focar no geral agora, depois nós vamos estudar região por região, tudo bem? Então vamos lá então. Bom, o nosso território brasileiro, ele é dividido em 27 partes que nós chamamos de unidades federativas, que correspondem hoje aos 26 estados e mais o Distrito Federal. Então, quando nós falamos que o Brasil é uma federação, o que quer dizer aqui com isso? Quer dizer que as diferentes unidades federativas que compõem o país, os seus estados e mais o Distrito Federal, funcionam de maneira autônoma, porém reconhecem a soberania única do Estado Nacional Brasileiro. Então vamos lá. A divisão do território nós podemos chamar que é uma ferramenta político-administrativa que tem como objetivo facilitar o estudo e a administração territorial. Então por isso que o Brasil foi dividido em 5 regiões. Lembrando que nós vimos também em sala de aula que as últimas mudanças territoriais ocorridas no Brasil foram em 1977, que foi criado o estado do Mato Grosso do Sul, e também em 1988, que criou o estado do Tocantins. Então, o nosso país hoje está dividido em 5 regiões, sendo região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, certo? Então, essa é a nossa divisão. Vamos lá. Então, aqui neste mapa, o mapa do Brasil, ele está dividido pelas nossas 5 regiões. Então, tem a região Norte, composta por 7 estados, a região Nordeste, composta por 9 estados, a região Centro-Oeste, composta por 3 estados e mais o Distrito Federal, a região Sudeste, composta por 4 estados, e a região Sul, composta por 3 estados. Então, o que a gente pode chamar de região? O que é essa região? O Brasil dividido em regiões. Então, região pode ser definida como uma porção da superfície terrestre que reúne características que diferenciam uma das outras. Então, a divisão espaço geográfico em porção que tem características semelhantes é chamada de regionalização. Então, nós temos, por exemplo, região Nordeste é uma região muito quente, né? Então, tem vários estados ali que é uma região bem quente. A região Norte é uma região que chove bastante. Então, tem algumas características, tem características climáticas, características de plantações. Então, por isso que nós falamos de regionalização. Então, nós vamos dividir por região. Vamos lá, então. Quem que seria o responsável por fazer essa divisão do Brasil? Então, quem que fez essa divisão foi o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que nós chamamos de IBGE, que é o principal órgão que fornece informações e dados estatísticos oficiais do país. Então, para facilitar a pesquisa e a organização de informações e dados estatísticos sobre o país, o IBGE dividiu o território brasileiro em 5 regiões, que seria a região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, que é a nossa região. Porque o Brasil é um país bem grande, né? Vocês já sabem disso. Então, vamos lá. Como que seria
também outro tipo de divisão regional atual que nós temos nesse mapa aqui. Então, nós temos o mapa do Brasil, dividido em regiões. Vejam que cada região tem uma determinada cor, tem uma legenda no mapa, para facilitar a localização e saber quais os estados que pertencem a cada região. Tá, mas tudo bem. Mas o que quer dizer que tem, olha, tem umas linhas vermelhas no mapa e tem algumas linhas brancas no mapa. O que isso quer dizer? Bom, as linhas vermelhas que vocês estão visualizando neste mapa representam os limites das regiões. Então, tenho aí, limitei todas as regiões. Vejam que está limitando região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Então, a vermelha, ela representa o limite das regiões. E essas linhas brancas, o que representam isso no mapa do Brasil? Então, essas linhas brancas representam as divisas entre as suas unidades federativas, que são a divisa dos estados, né? Então, nós temos aqui todo o país cortado nessas linhas brancas dividindo os estados e mais as linhas vermelhas dividindo as regiões do Brasil, tá? Isso está bem fácil de visualizar e de vocês, só de olhar no mapa, já vão saber o que quer dizer as linhas vermelhas e as linhas brancas, tá? Uma coisa muito importante para a gente aprender. Tudo bem? Vamos lá para o próximo. Então, e o Brasil? Então, o Brasil, ele está em qual continente no mundo, no nosso planeta? Então, o Brasil está no continente americano. Tá, mas quantos continentes nós temos no nosso planeta, por exemplo? Vocês lembram? Vamos relembrar os continentes? Vamos lá. Então, a divisão atual são 6 continentes. Quais são? A América, a Europa, a África, a Ásia, a Oceania e a Antártida. Então, nós vamos, voltando aqui para o mapa do Brasil, o mapa do Brasil está localizado na América do Sul. Porque o continente americano é dividido em 3 partes, seriam América do Norte, América Central e América do Sul. Então, o Brasil está exatamente na América do Sul. Veja também nesse mapa que o Brasil, olha, de norte a sul, ele é banhado pelo Oceano Atlântico. Então, o nosso país é todinho banhado apenas pelo Oceano Atlântico. Tá, e quais são os países que fazem divisa com o Brasil? Então, nós temos os países, todos esses países que eu vou dizer agora, eles também estão localizados no continente americano, porém na América do Sul. Quais são esses países, então? São Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai. Então, são os nossos países. Notem que neste mapa, o único país da América do Sul que fala-se o nosso idioma português é o Brasil. Os demais países falam outro idioma, porque foram colonizados por espanhóis. Nós vimos isso quando nós estudamos as capitanias, certo? Só para relembrar. Então, vamos lá. Então, o que é importante a gente saber neste momento, só para a gente relembrar? Então, eu vou pedir para vocês usarem esse modelo de tabela e vocês façam no caderno de vocês de geografia, por regiões, vocês vão dividir por regiões, estados e capitais de todas das regiões do Brasil, as 5 regiões. Por quê? Por que é importante? Porque nós temos que já ficarmos familiarizados com o nome dos estados e suas respectivas capitais e onde que se localiza, em quais regiões esses estados estão localizados no Brasil. Por quê? Porque nós vamos estudar todas as regiões do Brasil. Então, já na próxima aula, nós vamos focar na região norte. Então, nós vamos apresentar toda a região norte para vocês e assim vocês vão conhecendo como que é o Brasil de norte a sul, ok?
Então vamos lá, vamos nos aquecer, fazendo essa pequena tarefa, tá? E a gente se encontra na próxima aula falando sobre a região norte. Ok, gente? Um grande abraço!